Boa noite, mais um live. Estamos animadas, Eliane como eu, estamos animadas pelos comentários, pelos depoimentos, momentos bem felizes para a gente, ver que nosso trabalho, nossa participação está ajudando muitas pessoas a se reorganizar dentro desse momento bem complexo, né? Inédito, como sempre falou, um momento que ninguém passou por isso, nem seus avós. Escutou muito falar da guerra, mas não é exatamente isso. E também é uma guerra diferente, porque o inimigo está invisível, mas também não estamos longe do nosso lar, né? Porque a gente tem como indicação de ficar em casa. Então, claro que não é todo mundo que consegue, muitos profissionais precisam estar lá no hospital, nos transportes para ajudar. Então, esse live é mais para quem está em casa. E a gente se propõe, Eliana e eu, duas nutricionistas que estão gostando. Deixa eu ver. Até a partida, como assim? Que estão aqui à sua disposição para ajudar com dicas, mas também com receitas, com orientações. Boa noite, Eliane, tudo bem? Boa noite, tudo bom? E as meninas? Ai, fui organizar a casa, né? Já dei sopinha, porque ontem a Elisa chorou, então hoje espero que ela não sinta fome, né? Aí, o que você fez? Elas já jantaram? Já, hoje eu adiantei o jantar, aí eu me programei desde manhã, adiantei várias coisas, né? E aí no lanche da tarde eu também mudei o horário para dar jantinha para elas agora. Fiz uma sopinha, porque a gente estava trabalhando, daí eu fiz algo bem rápido, daí eu fiz uma sopinha. Isso, então justamente isso vai ser nosso assunto de hoje, né? Como reorganizar a rotina em tempo de isolamento social. É um isolamento mais físico, eu diria, do que social. Todo mundo fala isolamento social, que é verdade, porque a gente precisa se isolar, mas não sei você, eu hoje fiquei falando o tempo todo, acho que eu teve 5 ou 6 Zoom, eu teve paciente, eu teve grupo de estudo, eu não me sinto em isolamento social, isolamento físico sim, eu acho que todo mundo vive isso, né? As perguntas de como reorganizar essa quarentena, né? E estamos juntos para dar um pouquinho de felicidade nessa situação, né? A gente não quer fingir que nada acontece, porque é um momento grave, é um momento difícil, é um momento de medo, mas algumas coisas podem ajudar, né? Tanto na saúde física quanto na saúde mental. Aliás, hoje saiu no meu blog da UOL, porque eu sou blogueira da UOL, sou muito chique, no Viva Bem, eu tenho um artigo que saiu até em destaque, que a gente colocou hoje, que se chama 8 dicas para manter a saúde do corpo e da mente durante o isolamento. A gente vai colocar o link aqui, tem o link no meu stories também, mas é uma das perguntas que a gente tem. Então, essa questão de não perder a saúde mental, não perder a saúde física, até reforçar elas, né? E nós duas, Eliane, organizamos um blog. Esse blog é gratuito, 100% gratuito, onde a gente passa todas essas informações que a gente está passando não somente no live, mas também dicas de receitas
e a gente responde os comentários dos participantes. Então, esse blog é gratuito, o link fica no meu perfil do Instagram, é só entrar e se inscrever com o melhor e-mail de você, e a gente vai animando esse blog ao longo da quarentena, né? E aí, como a gente chamou esse blog? Unidos na Quarentena. Eu falei para a Sophie que parece uma escola de samba, mas a gente quer fazer tanto barulho quanto uma escola de samba, né, Sophie, para ajudar as pessoas. Esse blog tem muito conteúdo bacana, gente. Vocês não têm ideia do e-book que a gente preparou hoje para vocês. Logo depois da live já vai estar disponível um e-book lindo, 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 com dicas, com fotografias maravilhosas de receitas, com receitas até mais ou menos 15 minutos, com modo de preparo super fácil, super simples. Gostosa. E aí também gostosa, super nutritiva, para dar para fazer com a família, né, Sophie? Quantas receitas você vê e você fala, não. Acho que não. Prefiro fazer a minha receita, ou prefiro ficar com a minha receita de base. Mas nós sempre passamos receitas não somente gostosas, mas receitas que a gente faz. Uhum. E nós, Eliane, a gente trabalha bastante também essa questão da intuição. Pode falar um pouquinho disso? Sim, a gente trabalha muito com a cozinha intuitiva. Então, a gente não coloca umas receitas com muitas gramagens ou com alguns ingredientes muito difíceis de achar. Então, a gente sempre trabalha com a intuição e dá dicas para ser uma cozinha assim, muito intuitiva, porque o que a gente vê com os nossos pacientes é que quando a receita é muito elaborada ou tem muitos ingredientes difíceis de achar, normalmente as pessoas não conseguem fazer. Então, se elas não fazem, não melhoram a saúde, não tem um engajamento na cozinha, né? Então, a ideia também é da gente ensinar as pessoas que nunca também foram para a cozinha. Então, são receitas fáceis, simples, bem rápidas. E também umas coisas super legais que a gente colocou lá, dicas de fazer brincadeiras com as crianças, para as crianças se interessarem mais pelos alimentos. Por qual motivo? Porque quando a criança ela se interessa, ela se apaixona, ela fica com vontade de comer. E a responsabilidade de quando ela sai de casa, quando ela cresce, ela já faz boas escolhas. Diferente do que quando a gente impõe para a criança comer. A gente não fez ela se apaixonar antes, né? Então, eu lembro quando eu era pequena, minha mãe me colocou numa escola de piano, que o sonho dela era ser pianista, Sophie. Aí, quando eu cheguei na escola de piano, eu nunca tinha visto um concerto na minha vida. Não existia YouTube naquela época, né? Então, eu já cheguei lá já com a professora super brava, batendo na minha mão com a régua, falando para eu tocar piano. Então, o que a gente faz, né, Sofia? A gente primeiro deixa a criança se apaixonar pela cozinha, deixa a criança ficar à vontade. Então, nesse e-book vai ter bastante conteúdo que fala sobre isso, várias brincadeiras. E com o passar da quarentena, a gente vai postar mais coisas lá. Até quando vocês saírem da quarentena, dá para alguns profissionais que quiserem aplicar nos consultórios, alguns profissionais que quiserem fazer em escolas que dão aulas, né? Vai estar com bastante coisa legal lá também. Uhum. Não, com certeza. Então, esse blog é gratuito, gente pode entrar e ficam à vontade. A gente quer um clima aconchegante, estamos aqui para responder as perguntas. A gente está já começando a ter perguntas, mas a gente queria muito mais movimento. Para nós é muito importante também saber como responder às suas dores, suas dificuldades dentro dessa quarentena. Então, a gente pode já anunciar que amanhã vai ter outro live, porque a gente está pegando o gosto de dar lives, e a gente vai falar de quê? Daquela pergunta que a gente recebe o tempo todo e que me dá tanta dor, das pessoas terem medo de engordar durante a quarentena. Tá? Então, a gente sabe que uma obsessão, uma neura da nossa sociedade é emagrecer, e agora, com essa quarentena, muitas pessoas estão com medo de engordar, e engordar
de maneira de muitos quilos, quando não deveria ter tanta preocupação quando a gente come melhor, quando a gente cuida mais de nós. Então, a gente vai amanhã fazer um live sobre isso e sobre como trabalhar também essa fome emocional. A gente escuta muitas piadas ruins sobre ficar em quarentena. Eu recebi um monte de imagens também de antes e depois. Eu não concordo com essa visão de a quarentena vai ser um caos, que a gente vai engordar muito, que a gente vai ficar feio. Justamente estamos aqui para primeiro falar das rotinas, da importância da rotina. Né? Vou te deixar falar um pouquinho, Eliane. Talvez você quer falar das rotinas sobre crianças, justamente. Crianças é muito importante ter rotinas. Você mesmo acabou de falar, desse jantar que você adiantou para justamente deixar todo mundo mais tranquilo. Quer falar Sim, um pouquinho? quero sim. A Naísa mandando um abraço, falando que somos queridas. Um abraço para Naísa, você também. de Belém! Daqui a pouco eu tô lá, viu? Em agosto vai ter o Combrão, que é um congresso muito importante de nutrição. E vou estar lá, hein? Espero que já tá do passado essa questão do coronavírus, tá? Sim, com Vamos lá. certeza. Então, pessoal, eu separei algumas dicas aqui para vocês. A Sofia falou de criança, é muito importante a criança manter a rotina. Então, pensa mais ou menos o horário que a criança lancha na escola, quais são as atividades. As minhas crianças, eu estou tentando fazer algumas atividades com ela aqui em casa também. Emily está começando a escrever agora, já peguei um caderninho de caligrafia para ela começar a treinar as letrinhas, né? Então, a gente tem horário para tudo, porque a gente quer ser rígida? Não, não é isso, muito pelo contrário. A gente quer manter o controle, né? Para não virar uma bagunça. Então, o horário de comer. Então, a Elisa, por exemplo, assim, às vezes ela fala assim, mamãe, eu quero tetê. Então, eu sinto que ela não quer tomar tetê, ela está com fome. Então, eu falo assim, vamos esperar um pouquinho, vamos comer. Então, usar a intuição de mãe também nessas horas, né? Não deixar as coisas muito disponíveis, porque quando for a hora de realmente se alimentar de comida de verdade, para a criança também começar a ouvir a fome dela, né, Sofia? É tão importante ouvir o nosso corpo e não perder essa conexão que se perde com o tempo, né, em muitas casas. Então, a rotina é muito importante também. Sabe que eu também escrevi aqui, Sofia, para as pessoas tentarem fazer um cardápio. Um cardápio é muito importante com café da manhã, com almoço, com jantar, mais ou menos para ter uma previsão. Então, por exemplo, assim, às vezes você sabe qual é a quantidade que a sua família come de arroz. Se ela come mais ou menos 100 gramas por dia, calcula isso, quantas vezes na semana você vai fazer o arroz e de repente faz uma conta mensal. Faça isso, né? Mesmo porque a gente não pode ficar indo ao mercado toda hora. Então, determinar a quantidade é muito importante para quê? Para a gente já chegar com uma lista no mercado, pegar o que tem que pegar e ir embora logo. Porque se a gente não tiver uma lista, a gente vai ficar passeando pelos corredores e a gente sabe que nessa época não é muito recomendado, né? Então, separar os secos. Então, fazer uma lista de compras, colocar tudo que é seco. Então, colocar sempre assim também o macarrãozinho que você for comprar perto do molho de tomate, que é perto do queijo ralado. Então, organizar a lista. Então, separar o arroz, o feijão. Então, os hortifrutis, a quantidade de ingredientes que você vai utilizar. Então, se você for pensar também no lanche da tarde das crianças, entre o café da manhã e o almoço, sempre as crianças lancham na escola, então a gente também tem que ter lanchinhos. Então, sempre separar, deixar as coisas já lavadas e deixar uma fruteira disponível para as crianças. A Emily já sabe que tem um pote com coisas lavadas dentro da geladeira. Quando bate o horário do lanche da manhã, que ela bate uma fominha, ela vai lá, pega o pote, abre e pega a frutinha. Então, também separar as quantidades de proteína, né, a quantidade de carne que eu vou usar na semana. Quantas vezes da semana eu vou usar peixe, quantas vezes eu vou usar proteína de suína ou ovos, né?
Então, também separar os leites e os derivados, queijo, leite, separar também na lista. Então, faz uma lista, pode ser no caderno mesmo, e separa proteína, laticínios, embutidos, bebidas, congelados e alimentos secos. Então, se você fizer toda essa separação, você chega ao mercado e já compra tudo que tiver que comprar. E aí, pessoal, uma boa dica é comprar verduras e legumes que durem por mais tempo. Então, eu sei que às vezes tem gente que gosta de comprar algumas coisas meio que pré-prontas, meio lavadas. Isso é muito bom para quem não tem tempo, mas quem tiver tempo, quando a gente compra um pé inteiro, ele dura mais, né? E também tem algumas técnicas que a gente já ensinou ontem, e lá no blog a gente gravou, salvou a live, de como armazenar e como higienizar os alimentos. Nesse de higienização tem como armazenar as saladas e lavar também. Então, quando chegar ao mercado, também lá nessa live, que está dentro do nosso blog, tem o como você precisa lavar os ingredientes que são enlatados, caixa de leite, enfim, tudo que a gente precisa fazer, até os cuidados de ir ao mercado. E aí, quando a gente vai fazer compras, pessoal, a gente tem que pensar, eu vou fazer lanche da tarde, o que eu vou fazer? De repente eu posso fazer um pão de queijo? Então, ou se você quiser preparar o pão de queijo, compre o polvilho. Se você quiser já deixar pão de queijo pronto, compre os pãezinhos já congelados. Vai ter pipoca. Se eu for fazer um bolo, pessoal, uma coisa que eu dou uma dica que é super legal. Por exemplo, assim, se vocês vão à feira na quinta, faz o bolo mais ou menos segunda ou terça. Por qual motivo? Que a banana já está ficando molinha, que a maçã já está ficando murchinha. Então, de repente, você pode reutilizar essas frutas para fazer um bolo. E um bolo que dure mais ou menos o tempo de você fazer outro bolo. Deixa algumas coisas congeladas também no freezer, né? E também, se a salada murchou, por exemplo, eu fui ao mercado, aí a rúcula murchou. Aí eu posso fazer uma omelete de rúcula, posso fazer um creme de rúcula. Lá na França se faz muito batido com batata, é muito gostoso batido com batata cozida. Também dá para fazer um pesto de rúcula, cortar a rúcula, colocar numa bela massa também, é legal fazer. Então, as verduras, a gente tem que pegar mais ou menos no dia que chega do mercado da feira, higienizar tudo. Separa um dia da semana para fazer o pré-preparo. Então, nesse dia da semana, pega umas verduras já prontas, por exemplo, assim, se você tem berinjela, pimentão, que é tudo da mesma textura, cebola, pica e coloca numa assadeira e assa, faz uma bela caponata. Se você quiser também, pega batata doce, pega cenoura, pega alguns ingredientes que são mais rígidos, também corta, coloca numa assadeira e põe para assar. Por quê? Porque o tempo de forno é o mesmo. Depois você joga um belo azeite. A gente também tem no nosso blog umas receitas de tempero pronto, que são uma delícia, que ajuda a gente a reduzir até a quantidade de sal da alimentação. Então a gente pode colocar também essas ervas em cima desses vegetais, colocar um belo azeite e deixar em potinhos prontos. Por exemplo, assim, essa semana eu fiz um chuchu em rodelas e coloquei no micro-ondas durante 3 minutinhos. Tirei do micro-ondas, passei na água fria, deixei na geladeira. Então, com esse chuchu, já fiz omelete, já fiz salada, já fiz um monte de coisa legal também. Então, tá, pessoal, obrigada, hein, pela todas as dicas que se fala em pouco tempo. Acho que você está ajudando muito nesse momento de, oh meu Deus, o que eu posso fazer para cozinhar? E tem muitas opções, e até quem começar a pegar o gosto, adora, porque tem um lugar de muita criatividade na cozinha. Acho que eu falei Gostoso. tão rápido porque eu gosto muito dessa parte, Não, sabe? mas é muito bom. E também Então, depois fica tão simples de fazer quando a gente começa a fazer, né? E o tema de hoje, que são como reorganizar as rotinas, eu acho importante a gente entrar nesse assunto, porque o fato de nós estarmos em quarentena, a maioria de nós, de novo, esse live é mais para quem está em casa. Eu sei que não conseguimos todos ficar em casa, porque tem alguns profissionais que precisam tá lá no trabalho e ajudar, especialmente profissionais de saúde. A gente dá muito agradecimento pelos que estão lá salvando vidas,
Nosso papel de pessoa, vamos dizer, que consegue é de ficar em casa. Né? Ficar em casa é a melhor opção se você consegue fazer, a melhor opção para evitar a contaminação e aumento dessa pandemia. Né? Porque quando você fica em casa, você cuida de você, mas também você cuida dos outros, das pessoas que são mais frágeis. Né? Então, de quarentena, de repente, de um dia para outro, eu pessoalmente faz já quase 2 semanas que eu estou de quarentena, porque eu voltei de viagem, e quando a gente volta de viagem, tem que ficar de quarentena para não passar para os outros. Graças a Deus, estou sem nenhum sintoma, então acho que já estou nessa situação tranquila de ter viajado e de estar bem. Agora, é claro que a gente fica numa situação diferente, porque de repente não precisa necessariamente levantar no horário habitual, porque muitas coisas estão sendo feitas em home office. Também muitas coisas estão sendo feitas online, mas não necessariamente com o vídeo. Então, tem pessoas que podem ficar meio aproveitando esse momento para não ter tanta rotina na vida. Rotina de acordar, rotina de levantar, de colocar roupas, de higienização, de higiene. E isso pode, em vez de ser uma coisa pior, e até deixar você perder um pouquinho o fio dos dias e daquela, como dizer, daquele bem-estar. Né? Então, rotinas, é interessante ver que nosso corpo humano gosta de rotinas. Né? Nosso sistema, nossa biologia, ela funciona com pequenos relógios. Então, tem horário para dormir, tem horário para acordar, tem horário... saber que durante o dia a gente não produz a mesma dose de, por exemplo, neurotransmissores. A serotonina é um neurotransmissor que diminui, por exemplo, às 5 ou 6 da tarde. E isso explica porque a gente fica um pouquinho mais cansado, um pouquinho mais ansioso nessa hora. Né? Então, o corpo humano, como quem tem animais de companhia também sabe, o corpo, ele tem um ritmo biológico, ele se dá muito bem com rotinas. Então, o que vai ser nossas dicas? De colocar horários para fazer as coisas. Né? Então, quando você está sozinho, aí você pode organizar em função de você mesmo, acordar mais tarde, etc. Agora, quando é família, que tem filhos, que tem escola virtual, que tem um marido, que tem... O que é importante? Então, manter o ritmo antigo de acordar, levantar, fazer como se fosse um dia normal, levantar, tomar banho, se preparar, para mostrar também para a família uma visão de um dia normal. Então, também isso obriga a gente a ficar com ritmo, porque senão você não vai saber mais se é segunda, se é sexta, se é domingo. Então, essa questão de reorganizar o cotidiano é extremamente importante até para a nossa saúde mental. Né? Tem um psicanalista que acabou de escrever um artigo bem legal no jornal da USP, onde, eu vou citar o nome dele, porque eu citei até no meu artigo do blog, o psicanalista Christian Dunker, ele faz questão de mostrar que essa rotina, os horários para se fazer as coisas, eles são extremamente importantes para a nossa saúde mental. Então, cuidar da higiene também, tá? Troca de roupa, continua com o mesmo ritmo antigo, né? Porque é fácil falar, ninguém vai me ver, então não preciso me trocar, mas até faça isso para você.
não para os outros. Né? E a gente se sente melhor quando a gente toma banho, a gente se sente melhor quando a gente tem roupas limpas, troca os lençóis da cama com o mesmo ritmo do que antigo. E claro, o que você mesmo falou, essa rotina das refeições, especialmente com crianças. Eu acho crianças um excelente vetor de saúde, porque crianças elas não vão aguentar mudança de rotina muito grande. E se os pais esquecem de organizar as refeições, o que vai acontecer? Você vê o caso da Eliane que falou, hoje eu coloquei o jantar um pouquinho mais cedo. Porque colocando o jantar um pouquinho mais cedo nessa condição, você vai ter um live muito mais tranquilo. É, Né? com Então, essa certeza. rotina, ela não é só para as crianças, e para você também. Né? E quando tem rotina, tem horário para fazer as coisas, horário para fazer outras coisas. Uma coisa que eu achei interessante no começo, eu colocava a Elisa para fazer o horário do soninho. E ela não queria, chorava, né? Então foi assim 2 dias. No terceiro dia, o horário do soninho, ela já foi lá e dormiu. Então, às vezes, no começo, as crianças podem querer lutar contra a rotina, né? Porque quando chega o final de semana, a gente libera um pouco, né? Os horários. Mas então as crianças têm que começar a aprender que sim, existe rotina em casa para facilitar a vida para a gente. No entanto, Sofia, outro dia eu fui numa livraria e eu vi a quantidade de planner que existe hoje nas livrarias, né? Tem planner rosa, azul, de flores. Isso daí eu acho que está aumentando porque as pessoas sabem que se elas fizerem um planejamento, com esse planejamento elas conseguem um resultado esperado, melhor. Né? Porque são melhores, um resultado que mensurável, né? Então, até assim, quando eu falo para as minhas pacientes, quando a gente faz um cardápio, é como se fosse um planejamento para a semana. Então, esse planejamento ajuda a gente a se organizar. E também a gente, com plano de ação, a gente consegue fazer as coisas que a gente esperava fazer. Porque, assim, às vezes, quando a gente não tem um planejamento, um plano de ação, chega a hora do almoço e a gente fala, ué, o que a gente vai comer? No jantar, ué, o que a gente vai comer? Daí acaba comendo qualquer coisa, né? E com qualquer coisa, né? Às vezes é até ruim, porque a gente não tem um planejamento, um ingrediente nutritivo, de repente, né? Então, o quanto é bom também fazer um plano de ação, um planejamento. Planejamento da alimentação, planejamento do trabalho, colocar janelas dentro do planner para fazer o seu trabalho, as coisas importantes, e também colocar momentos de descanso, momento onde se faz outra coisa, que pode ser ler um livro, pode ser ligar para um amigo, que pode ser, bom, para mim, eu falei cozinhar, porque às vezes, sabe, eu tô meio sem saber o que fazer, aí eu vou cozinhar uma coisa que vai ser gostosa para todo mundo, que pode ser até um bolo. Bolo caseiro, hoje, dentro de uma casa, deixa todo mundo mais feliz, eles sabem que vai ser gostoso. E a gente vai explicar tudo isso amanhã no live sobre o comer emocional. O bolo não é o problema é mais a sua relação com o bolo. Então, quando tem crianças em casa, fazer um lanche da tarde com um bolo caseiro, gostoso, e até mesmo fazer com eles, então eles participaram, é a coisa mais feliz do mundo, hein? E eles adoram. A minha filha, por exemplo, adora quando a gente faz o bolo e ela coloca a mãozinha e ela mesma amassa as coisas, sabe? É como se ela estivesse mexendo numa massinha, né? Num slime. Que hoje em dia as crianças brincam muito de slime. Então, ela começa a fazer o bolo, na hora que ela vai comer, ela come assim, mamãe, nossa, como eu gosto de sentir o cheiro da canela. Mamãe, como eu gosto de sentir o gosto desse bolo, sabe? Então, eu tenho certeza, um dia, quando a Emily for embora, que assim como os filhos da Sophie, que já são grandes, que moram fora, né? Que vai apertar o meu coração, mas eu tenho certeza que ela vai lembrar do cheiro da nossa casa, né? Do que a gente fazia quando a gente estava em família, né?
Então, o prazer de estar junto com a família, né? Como que a nossa família vai escrever a nossa história, né, Sofia? Isso. E outra coisa interessante é a prática de atividade física, porque está todo mundo pensando, meu Deus, estou em casa, não posso fazer atividade física, vou engordar. Então, a rotina é sim de achar momento para fazer uma atividade física, mas veja bem, não precisa ser uma atividade física de muito, muito esforço. Eu sei que tem muitas pessoas que estão acreditando que quanto mais atividade, melhor para o corpo. Eu não concordo. O interessante é ser ativo. E veja bem, o domingo, bom, eu tenho uma faxineira, e claro que eu falei para ela ficar em casa, para não entrar nesse risco quando voltei de viagem, né? E também, obviamente, eu estou pagando ela, porque ela precisa desse dinheiro para viver com suas filhas. Mas eu estou fazendo as coisas. Então, o que eu fiz domingo? Então, eu passei aspirador, porque claro, eu preciso também de cuidar da minha casa. Passei aspirador, depois passei o pano. Claro que eu não estou fazendo tão bem quanto ela, né? Mas isso me deu uma atividade física. Então, as pessoas acham que tem que ir lá na academia para se exercitar, quando uma atividade física pode ser passar aspirador, passar o pano no chão, pode ser colocar música e dançar. Né? Eu gosto muito de fazer isso, quando você está cozinhando, colocar um pouquinho de ritmo. Não precisa sentir muito medo de não fazer atividade física. O interessante é ser ativo. Então, dentro do seu planner do dia, também colocar um momento de se exercitar. Né? Então, olha o quanto faz bem ao corpo colocar uma música que você gosta e dançar com essa música. Né? Se você tem vergonha, baixa as janelas, assim, ninguém te vê, e depois aproveita. E você vai ver o quanto o seu corpo vai dizer, nossa, adorei, me senti bem, me faz bem essa atividade física. Né? Outra questão também que eu queria falar é ficar com contato com os queridos. Né? Então, hoje a gente tem muita sorte de ter todos esses suporte como Skype, como Zoom, como WhatsApp, para falar com os outros. Então, eu vou dar até uma dica que eu fazia antes do vírus atrapalhar nossas vidas. Né? Meus filhos moram longe. Eu tenho uma filha aqui em São Paulo comigo, mas meus outros filhos, que eu sou mais de 4, eles moram longe, eles moram em outros países. Então, acontece várias vezes que eu estou almoçando sozinha, aí eu faço no nosso grupo WhatsApp, eu falo, oi, alguém tá livre? Porque eu estou almoçando sozinha. E aí vem um filho dizendo, oi, estou livre. Aí a gente coloca o celular, o vídeo, e aí eu estou almoçando, conversando com ele. Então, são coisas que a gente pode fazer também, né? Não é porque a gente está em isolamento físico que a gente tem que ter essa impressão que precisa comer sozinho, que a vida pode ficar muito triste. Agora, se tem outro contato, alguém que você gosta muito, que está também isolado, pode combinar um horário para almoçar. Aí fica muito legal, porque você tem aquele prazer nossa, eu vou conversar, vou ver como essa pessoa vai estar. Então, faça isso com seus avós. Né? Aí tem que ter um avô um pouquinho tecnológico, que saber lidar com o WhatsApp. Mas essa questão de comer à distância, ela também existe. E hoje vai ser cada vez mais possível, graças a nossas ferramentas. Né? Então, não tenha vergonha de fazer isso. Eu estou fazendo há anos. Né?
Uma, uma amiga minha chamada Yuka, ela está assistindo, ela escreveu assim, melhor do que buscar companhia com a panela de brigadeiro, não é? É, exatamente, excelente. Porque às vezes a gente vai usar essa comida, vamos dizer, emocional, para matar uma emoção, quando na realidade você poderia ter ligado para alguém que te faz bem. Então, isso a gente Uhum. vai ser nosso tema de amanhã. Tá? Então, eu sei que é um tema bem quente, mas hoje a gente está falando de rotinas. Então, rotinas para crianças, todo mundo está de acordo, mas para adultos também. Tá? Então, Uhum. é importante colocar o despertador, é importante se dar um pouquinho de disciplina dentro do seu dia. Né? E também, para quem está meio em conflito com a alimentação, é muito importante ter rotina de refeições. Tem refeições que tem cara de refeição, e não beliscar o dia inteiro pensando, ah, não vou tomar café porque eu não estou com fome, ah, eu não vou almoçar porque eu comi um pouquinho de lanche há pouco, e aí se atropela no final do dia. Então, é interessante fazer as pausas para comer, para fazer as refeições com rotina, e uma vez que está satisfeito, sai da mesa e vai fazer a sua atividade, tá E bom? uma coisa que eu queria lembrar, Sofia, é que a gente tem um blog, e o blog está muito legal, pessoal. E a gente queria saber de vocês, o que vocês querem também ouvir nas próximas lives. Então, o blog serve também para tirar dúvidas. Não fiquem com vergonha de colocar dúvidas, porque eu e a Sofia, a gente entra no blog todos os dias para a gente olhar as perguntas de vocês, né? Então, pergunta mesmo, movimenta, divulga, porque lá dentro também tem um e-book com várias dicas de receitas, dicas de brincadeiras, dicas de atividades para fazer com as crianças. Também tem vídeos para a gente fazer receitas com a família. Tem um vídeo de pão de queijo que a gente fez junto com a Emily, eu e a Sofia. Tem um vídeo que a gente fez de nhoque, que a gente se divertiu muito. Tem um vídeo de temperos, e a gente vai colocar mais vídeos também de Vamos, receitas lá vamos. dentro. E a gente É. quer que vocês movimentem, pergunte, fale, Eu porque às vezes acho a que gente não também, consegue responder para é, todo mundo aqui, né, e saber, Sofia? E lá Eliane, no blog acho é que um momento que a é, gente pode conversar. exatamente. Eu acho muito interessante usar esse blog também para trocar receitas. A gente quer saber das Ah, suas receitas. legal! Também dar suas dicas, de como você conseguiu, não sei, uma coisa de rotina com seus filhos, ou mesmo descobriu um jeito de se organizar melhor na parte do almoço, do jantar. Tudo isso nos interessa, porque estamos juntos, né? Estamos unidos na quarentena. E até a Sophie falou de comentários, Sophie, até uma pessoa que a Sophie conhece, pode falar, Sophie, o que ela comentou, que nessa quarentena ela está cozinhando tanto e comendo tão bem que ela Ah, ficou com sim. paz com a comida, né? Sim, nossa, eu tenho esse grupo do curso online que se chama Efeito Sofia, um curso de 6 semanas. E nosso grupo WhatsApp, a gente tem um grupo WhatsApp que começou há estamos na quarta semana agora. Estou tendo depoimentos tão lindos que até pedir permissão eu vou colocar no meu stories, porque fantástico. E justamente de o quanto o fato de cozinhar, de se aproximar dos alimentos, de não entrar naquela neura de meu Deus, será que eu posso comer? Será que esse alimento é bom? Esse alimento é ruim? Porque a gente fica o tempo todo escutando coisas que podem assustar. Agora, quando a gente entrar naquela paz com a comida, e cozinhar é realmente um dos fatores que vai ajudar nisso, a gente sente uma liberdade incrível, né? E você, Eliane, também, você sentiu isso, né? Lembra como Ah, você tava, o quanto você se libertou com a comida, né? eu acho que se eu não Foi, conhecesse a Sophie, eu nem sei como eu estaria hoje, talvez até doente, porque doente mentalmente, doente fisicamente, porque o quanto eu não tinha paz com a comida. Então eu me culpava de ser nutricionista, não conseguir controlar
a minha compulsão por doces, por outros tipos de comida. Então, tudo isso a gente vai conversar amanhã, mas foi muito, muito importante essa relação de paz com a comida. E como comer bem faz bem, né, Sofia? Isso, Eliane, o quanto você está educando duas filhas em paz com a comida também. Isso é que é importante, né? A gente fala, é uma imagem que a gente fala bastante, mas é verdade que se você quer transmitir essa paz com a comida, você vai ter que trabalhar em você mesmo, né? A gente tem essa imagem do avião, né? A gente fala, para salvar os outros, lembra, tem que colocar máscara em você primeiro. Então, cuida de você, cuida da sua relação com a comida, e quanto mais você vai entrar nessa paz, mais você vai transmitir isso de maneira automática e tranquila para os outros, né? E tudo que a gente faz, as crianças acabam repetindo, porque é assim que é a evolução, né? As crianças começam a andar ao verem os adultos andando. Então, o quanto é importante a gente também comer em paz para os nossos filhos ficarem em paz também, né? Então, quando eu trabalhava com criança, era o mais importante, o que eu queria mais ensinar o tempo todo para as crianças, porque infelizmente, Sofia, quantas crianças também já crescem com transtorno alimentar por conta dessa moda de fazer dieta, depois não faz dieta, de alimentos bons, alimentos ruins. O quanto é importante ensinar as crianças a fazerem boas escolhas e elas serem responsáveis, né? O quanto é importante a gente dar responsabilidade. Ontem você contou, a sua filha de 7 anos, ela fez ela mesma a receita sozinha, né? De pão de queijo na frigideira, naquele... então é fantástico, porque também ela se empodera, ela está independente, ela... Mesmo com 7 aninhos, gente, muitas pessoas acham que tem que ser quase adolescente para entrar na cozinha. Não. Logo, logo, coloca as crianças ajudando, eles podem lavar a cenoura. Quando crescem, pode começar a descascar, pode até cortar. Se tem um adulto do lado, vale muito a pena fazer esses momentos juntos. Então, quando você tem seu dia muito corrido, deixa um tempinho para cozinhar, mas também um momento que você faz só isso. Então, por isso que o planner é importante. Não faça cozinhar telefonando e respondendo e-mail. Tá? Tem horário para responder e-mail, tem horário para telefonar e tem horário para cozinhar. E nesse momento, esteja presente, 100% presente e acolhendo quem está do seu lado, porque não necessariamente são crianças, pode ser adolescentes ou outros adultos, mas é muito gostoso. Tá bom? A Sophie falou da Emily cozinhando, depois que ela cozinhou, ela fez um suco de goiaba e também ela lavou toda a louça. Mas assim, e coisas leves, sabe? Ela, depois no meu Instagram, eu filmei, ela falou assim, mamãe, sabe por que eu gosto de lavar louça? Porque agora eu alcanço na pia, então parece que a pia virou meu brinquedo. Então eu lavo louça e eu gosto de brincar com a água, com a espuma. Então sempre ser legal, ser leve, puxar por perto da gente, é importante, né? E outra coisa que você está ensinando a ela a se virar sozinha, ela está aprendendo, ela vai se empoderando. E sabe uma coisa que eu percebi com meus filhos, né? Que eu sempre incluí eles dentro da cozinha, ajudando e também criando, porque às vezes eles pegam, eles viram o chefe de uma receita que eles escolhem. Quando foram embora, quando saíram do ninho, que é muito triste para a mamãe, mas a minha grande felicidade foi de ver que eles estavam super à vontade, cozinhando sozinhos, se virando sozinhos. Eles ficaram extremamente autônomos nessa parte do comer e todos cozinhando coisas simples, mas cozinhando bem, né? Que não é o caso de todos. Eles tinham amigos que nunca tinham participado da cozinha, então ficaram bem perdidos, comendo de maneira muito, sabe, caótica e infelizmente até
com problemas de saúde devido a isso, né? Que pode ser ganhar peso, mas pode ser também transtorno alimentar, um comer transtornado, de tanto perdido frente a essa questão que é higiene pessoal, né? Saber cozinhar deveria entrar como atividade nas escolas, né? Então, isso que É você estava verdade. ensinando, na sua escola. Sim. Isso que eu Então, também muito ensino no meu bem. consultório, que eu fecho grupinhos de criança para dar aula lá dentro também. Exatamente. Você tem uma cozinha incrível, no seu consultório. É, Eu acho que a educação alimentar, ela tem que ser prática, não teórica, né? Colocar a mão na massa. Então, talvez não vai sair muito bom na primeira vez, mas a segunda sim. Nosso objetivo é de justamente fazer você se libertar um pouquinho na cozinha, ver que não precisa pesar ao grama, né? Um pouquinho de criatividade ajuda até ficar muito feliz com um prato diferente, tá bom? E uma coisa que eu aprendi, Sophie, com você, é que toda vez que a gente cozinha, que a gente foca na nossa saúde, que a gente cozinha com prazer, que a gente não coloca mais o foco no perder o peso. A gente começa, pelo menos comigo foi assim, né? Quando eu comecei a focar na saúde, aconteceu de perder o peso, mas eu não estava mais com foco naquilo, né? Então, aquele É. negócio de engordar, emagrecer, eu nem ficava mais preocupada, eu ficava mais preocupada com o que eu ia comer, com comer em paz, comer comida de verdade, comer com mais qualidade. Então, isso nos dá paz e tranquilidade. Então, a gente não fica com aquela compulsão, aquela ansiedade, né? Então, Uhum, acho que também uhum. é uma parte da organização, né? Faz parte organizar a cabeça também, né? Exatamente. É muito bom. Então, rotina é muito importante. Se você está meio começando a quarentena e achando legal não ter horários, cuidado, porque isso pode fazer você se atropelar um pouquinho na questão dos movimentos do dia, de perder um pouquinho o fio da sua própria saúde. Então, rotina é extremamente importante, tanto para a saúde física quanto a saúde mental, tá bom? Alguma outra coisa que você quer falar? Que o blog Não? Vou chama, ver. que o Ixi, blog tá na bio da Sophie, no meu Instagram também. E quem quiser entrar, é só entrar lá na bio e clicar que você já consegue entrar no nosso blog. E de lá, se vocês quiserem entrar também no nosso grupo de WhatsApp, aí vocês vão sempre ser avisados de quando tiver alguma coisa diferente que a gente está fazendo. é isso. E vamos lá, vamos lá. Amanhã outro live sobre fome emocional. Eu sei que amanhã vai dar boom. Vai dar, Vai dar vai o que dar. falar. E também esse medo de engordar que todo mundo tem, infelizmente, porque não tem como explicar essa neura das pessoas, né? É uma questão de, de medo meio exagerado. A gente vai acalmar vocês amanhã, a gente vai explicar. E essa questão de rotina, ela já é muito importante. É uma introdução ao que a gente vai falar amanhã, tá bom? Olha que comentário bonito. Há muito não cozinhava por conta da correria. Um pouco antes da quarentena voltei e estou reaprendendo e estou achando maravilhoso. Parabéns, viu? É MS, Parabéns. é MS Blin. Muito bem, é isso que a gente quer. Aprender é muito bom. E pode contar conosco para te ajudar nisso, a manter isso, né? Porque também aquele medo, no começo é tudo legal, gostoso, aí começa a rotina e começa a cansar, né? Então, a gente vai dar bastante ideias e insight para justamente que cozinhar continua sendo uma coisa gostosa, Sabe tá que eu bom? sempre escuto também, Sofia, só para terminar, né? Às vezes as pessoas falam assim, sabe, Eli, uma coisa que eu vejo é que cozinhar torna a rotina muito pesada, mas quando a gente conversa com vocês, parece que reanima, parece que me dá uma injeção de ânimo É, novamente.
É assim nas empresas também, né, Sofia? Às vezes a gente está trabalhando, a gente acaba entrando na rotina. Se a gente não tem uma palestra, um treinamento, um curso para nos dar uma motivação, uma inspiração, a gente acaba ficando tristinho na rotina. E é por conta disso também que a gente está fazendo esse blog, para a gente animar as pessoas, inspirar com receitas e com dicas, né? Uma coisa interessante, quando tem mais de um adulto dentro da casa, é fazer, um tipo de rodízio de quem vai cozinhar, porque quem cozinha não faz a louça, quem faz a louça é quem não cozinhou, mas aí pode ser divertido, porque cada um vai vir com suas ideias, seu gosto, a gente está fazendo isso em casa, né? Estamos em 3, com nossa filha, Pierre e eu. Então, uma vez por exemplo, no almoço fui eu, o jantar de ontem foi Audrey, o almoço de ontem foi o Pierre. Então, a gente está porque não é o papel da mulher como antigamente. Antigamente era o papel da mulher, ela fazia basicamente só isso. Ou, claro que quem tinha o poder aquisitivo tinha funcionária para fazer isso. Hoje estamos dentro da casa. Eu espero que quem tem funcionários, os funcionários não estão vindo mais e estão sendo pagos, recebendo, mas, por favor, deixa todo mundo em casa, até os funcionários. É um momento de retomar um pouquinho a responsabilidade da sua vida e ver que não é um bicho de 7 cabeças. É um momento de se mexer também, fazer mais atividade dentro da casa, porque você está fazendo mais faxina, você está cozinhando. Então, é um momento de se reconectar consigo, um momento muito lindo, tá bom? Tá bom, então, uma boa noite, bom apetite a todo mundo. Eliane, é um prazer de novo estar com você. Hein? Amanhã a gente se falar de novo. 19? Tudo bem? Sim, amanhã? Combinado. Ok. Tchau, tchau.